¿Por qué? Porque no evolucionó muchísimas cosas, ¿vale? Desde 1936 hasta 1976, en el que trata de la ley de libertad religiosa, no hubo muitíssimos cambios. As coisas não evolucionaram. E eu vou te dar aqui 2 exemplos para chegarmos à la democracia, não? Que tem que ver mais com nossa geração e o contexto atual que nós estamos. Em la página de número 14, por exemplo, habla acerca do artículo 6 del Fuero de los Españoles de 1945. E esse artículo declara que a profissão e prática de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Nada será molestado por sus creencias religiosas ni ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión del Estado. O sea, no cambió prácticamente nada. Pero nosotros evolucionamos en años, pero la ley muy poco. Mire ahora, por ejemplo, para el año de 1958. El año de 1958 declara que la nación española considera como un timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, única y verdadera fe inseparável de la conciencia nacional que inspirará la legislación. Eu olhamos isso daqui de la Sharia católica, não? La lei islâmica que agora estão tentando poner em Afeganistão. Ou seja, é um país governado por la religião. Incluso as leis do país passaram a ser basadas en las doutrinas de la Iglesia Católica. La legislación del país pasa entonces a ser basada en la doutrina y dogmas de la Iglesia. No evolucionamos prácticamente nada, ¿no? Además, hay duras sanciones para aquellos que violam la orden pública. En el último párrafo desta página, há listado de las sanciones para aqueles que violam o ordem público. E violar o ordem público, por exemplo, é culto público. Culto público dentro deste contexto era violar o ordem público. E aqui há listado de sanções que aquelas pessoas que desobedeciam estas leis do Estado iam sofrer. Ok? Passamos à próxima página, por favor, porque não vou ler essa página porque pouca coisa cambiou. Em la página de número 15, eu quero que você mire para o terceiro párrafo. Vamos passar o primeiro párrafo, vamos passar o segundo, vamos para o terceiro. Diz assim: o ministro Castella iniciou processo de paulatina redução de la presión ejercida hacia los protestantes. Favoreció que se abrieran las capillas clausuradas y carentes de permiso gubernamental de abertura. Trazó el camino hacia la tolerancia, entendiendo esta como la permisividad de las actividades privadas de los protestantes y otras minorías. Preparó además un anteproyecto de estatuto para los no católicos. Estas atividades deveriam realizar-se evitando todo ato de exteriorização pública que pudera poner-se em manifesto a existência de dissidência religiosa. Ou seja, hermanos, aunque há aqui intento de pequeno avanço acerca de las liberdades religiosas, aún seguimos em el mesmo estado. Mira, nós estamos aqui em el último párrafo desta página, em el ano de 1967, e temos aqui pouca coisa o que celebrar. Se você ir à próxima página, vamos à próxima página, a página de número 16, diz que algumas coisas seguem sendo proibidas. Por exemplo,
havia leis para dificultar as realizações de atos religiosos fora de los templos. E isto permanece hasta el dia de hoje. Mire para mim um pouquinho agora. Isto permanece hasta el dia de hoje. Se há uma coisa difícil de fazer em Espanha, é conseguir os permissos para fazer um culto público em la plaza de la ciudad. Há tantas pegas e tantas normativas que hace impossível para as igrejas e muito difícil. ¿Ha visto que em Espanha há pouco culto ao aire livre? ¿No? Nós outros que somos latino-americanos estamos acostumados com a caixa de sonido em uma plaza. Em Málaga, eu vou falar de Málaga que conozco bem. Em Málaga, as igrejas, a fraternidade de los pastores de la ciudad se reúnem todas as igrejas para uma vez ao ano fazer um culto em la plaza de la ciudad, que é o culto de Páscoa. Pero se juntam todas as igrejas, va a fraternidade de pastores até o ayuntamiento para conseguir todos os permissos necessários. ¿No? Então, isto eu estou dizendo com os permissos. Eu sei que há missionários que correm aí a guitarra e vão para uma praça, e quando vem a polícia, corre a guitarra, vai para outra praça, não? Pero com todos os permissos necessários, como manda a lei, como diz a lei, aún há uma dificuldade muito grande de levar a palavra do Senhor a las plazas e a las calles del país. Pero em esta época seguia com outras dificuldades. Mira, não realizar propaganda religiosa, ou seja, as igrejas não podiam distribuir flyers como nós outros distribuímos hoje, não? Nem permitido atos que transcendam o exterior, não? De los locales de culto. Limitar a importação de Bíblias de uma por cada igreja e membro de la misma. Então, em este período havia uma limitação de exportação de Bíblias. Nós alabamos ao Senhor porque hoje temos, como escutamos aqui, 1, 2, 3 Bíblias em casa. É raro pensar que até o dia de hoje há países que sofrem com isto. China é o maior produtor de Bíblias do mundo, pero para salir del país las Bíblias e não para quedar-se em seu país, não? E aqui a Bíblia já começa a haver um permisso, pero um permisso com limitações por igreja e também por membros da igreja. Muito bem, chegamos então ao protestantismo em la democracia. Estou agora na página de número 16, a la mitad de la página, donde diz la Constituição de 1978 e o processo de normatização religiosa. Isso é muito importante porque tem que ver com nosso contexto histórico e nossa geração. O novo regime político instaurado com a Constituição espanhola propuso um giro com respeito à situação anterior. Em este sentido, ha sido motivo de alívio e gratitud para os evangélicos espanhóis, que Juan Carlos I apostará incluso desde seu primeiro discurso em favor da liberdade religiosa. El respeto a la dignidad de la persona, que supone el principio de la libertad religiosa, es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad. Primeiro discurso de Juan Carlos como rei de Espanha em 22 de novembro de 1975. A partir deste momento, nós vivimos outro cenário e uma nova história em la liberdade para predicar o evangelho em Espanha. Hasta aqui, hermanos, a igreja desfrutou liberdade, limitações. Limitações, liberdade. A igreja avançava e eles veniam e deteniam os pastores e destruíam os patrimônios da igreja. A partir deste momento, e nós estamos falando ayer, não? 1975, tratando-se de história, há poucos anos, não? Eu creio que alguns de vosotros, incluso, já estavam, não, eram ninhos ou adolescentes em este período. E nós vemos que a partir deste momento, as igrejas em Espanha começam a desenvolver um trabalho firme de crescimento, ok? Pero isto só foi possível com a chegada da democracia. O último párrafo, por favor, de la página de número 16, habla acerca de la Constituição de 1978, seu artículo de número 16, ok? Diz assim: se garantiza a liberdade ideológica, religiosa e de culto a los indivíduos
y las comunidades sin más limitación en su manifestación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Ahora en la próxima página, por favor, allí en donde dice el número 2, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consecuentes relaciones y cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. En teoría y en el papel, nosotros conquistamos entonces la plena liberdad religiosa. O que nosotros sufrimos hoy? Más una discriminación social. Entonces, seguimos teniendo muitíssimos escalones, não? Muitíssimos passos para dar em el sentido de la compreensão de la sociedade acerca de nós outros. La gran maioria de la sociedade não conhecem os evangélicos, não conhecem as igrejas. Às vezes eu tenho dificuldade para explicar a uma pessoa que é um pastor, porque pastor para eles é pastor del campo, não? Em la gran maioria das vezes, e eu tenho que explicar o que é um pastor, e eles dizem assim, pero um pastor é como um cura. Eu digo, mais ou menos, tenho esposa. Cura tem esposa? Não, não, cura não, pastor. Não, então, vamos explicando e eles vão conhecendo nós outros, e essa é a hora, é o reto. Pero desfrutamos de plena liberdade. É claro, irmãos, que nós outros vemos um pouco a liberdade de ideologia, de pensamento, de consciência e de expressão sendo ameaçadas por los governos progressistas que têm princípios muito distintos a los de nosotros, como la ideología de género, como el matrimonio homosexual, como el aborto, como la eutanasia y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, la iglesia no está libre de sufrir alguna sanción, de sufrir alguna persecución, y nosotros vimos ahora recientemente una iglesia aquí en España apuntó un congreso para familia y la sexualidad, y los movimientos LGTB e pouquinho mais, que eu não sei todas as letras, não? Hizo uma pressão sobre o alcaide, sobre a igreja, e a igreja teve que cancelar o evento sobre a família e a sexualidade. Então, se nós outros sabemos, eu mesmo em Málaga já passei por alguns problemas acerca desse tema, então, se nós outros sabemos que a qualquer momento a igreja pode volver a sofrer as consequências de las leyes de la nación. Pero em el momento, nós outros alabamos ao Senhor por tudo que foi conquistado por las que veniram antes de nós outros. Para chegar a este ponto que nós outros chegamos aqui, nós outros aprendemos em las outras classes passadas quanto custou para nossos irmãos chegar hasta este momento. Pero eu creio, irmãos, que nós outros devemos estar em el centro de la voluntad de Deus, sendo fieles al compromisso com Deus. Se é o que tenha que passar, se é as persecuções que a igreja tenha que sofrer, nós devemos estar firme com Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ok? Seguimos adelante, por favor, com nossa classe, porque vamos falar de la FERED, não? E la FERED tem uma importância muito grande em la história do protestantismo em Espanha, incluso em la história recente de las igrejas evangélicas. Porque qual era o problema? Quando uma autoridade quer falar com a igreja católica, quem eles buscam? O Papa, o maior representante da igreja, não? Agora, quando as autoridades querem falar com a igreja evangélica, a quem buscavam? Porque existem tantas denominações e tantos ministérios. Eu quero falar com a comunidade evangélica da cidade. A qual pastor iremos buscar? Então, as autoridades exigiram que os evangélicos se organizassem em alguma entidade que pudesse representá-los em sua grande maioria. E aí nasce a FERED. Em verdade que já existia um movimento anterior à FERED, pero este movimento agora torna-se um movimento de Estado também, oficial do Estado e com uma representação maior ante o Estado. Eu alabo a Deus por o pluralismo que temos em las igrejas evangélicas, porque muitas pessoas não vendrão em nossa igreja, pero irão em la igreja de nossos irmãos que está em la outra calle, ou em la outra barriada, ou em la outra cidade.
Muitas pessoas, e eu tenho isto allí, cerca de minha igreja. Os que conhecem a igreja de Málaga sabem que está a igreja de Málaga e um pouquinho mais ao lado, só há uma nave, a outra nave está outra igreja evangélica. E algumas pessoas perguntam, pero, e vosotros já tiveram problemas? Nunca. ¿Por quê? Porque há pessoas que eu não posso alcançar, pero o pastor Joaquim, que é meu vizinho, poderá alcançar. E há pessoas que ele não alcançará, pero nós outros iremos alcançar. Há miles e miles de pessoas para serem conquistadas para Jesus. Então, a diferença em la calle de trás, há as igrejas que são de pastores nigerianos. O culto aí é muito distinto do culto de nós outros. Há alguns de nós outros que não suportam cantar 3 alabanças em pé. Aí os hermanos cantam 1 hora e meia, solo de alabança. Solo de alabança. Há alguns irmãos que congregam com nós outros na igreja e são nigerianos. E um dia eles pediram uma oportunidade para cantar em uma festa. E nós outros demos a oportunidade. Pero eu vi que a música não terminava. Era uma pista. Então eu fui até o chico del sonido e dije assim, ¿quanto queda de la música? Ele disse, pastor, são 30 minutos de música. Eu disse, não predico hoje. Disse, irmão, de uma forma assim muito educada, vai bajando. Pero para eles, cantaram e dançaram e bailaram 10 minutos e miraram para nós outros, os brasileiros já estavam assim. Então, assim, irmãos, há espaço para todos. E para mim, perdona, o pluralismo dos evangélicos é a manifestação da multiforme graça de Deus. É a maneira de Deus alcançar todas as pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Agora, o problema, que é o pluralismo também, porque pode ser um problema quando as autoridades necessitam comunicar com os outros, porque a diversidade da igreja hace um rollo na cabeça das autoridades, porque há creyentes que não entendem. Às vezes eu pergunto, há creyentes que me perguntam, pastor, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Belém, por que tantas assembleias de Deus? Há creyentes que nos perguntam acerca disso e não entendem. Agora imagina uma pessoa que está fora deste contexto, que está fora da igreja. Então, La Fered vino com o propósito de ajudar-nos com as autoridades e ser um mediador entre a comunidade evangélica e as autoridades. Vamos ler um pouquinho acerca de La Fered antes de passar para o próximo tema. La Fered é a Federação de las Entidades Religiosas Evangélicas de Espanha. Surge com o resultado de labor realizado por la Comissão de Defesa Evangélica, que é um órgão que antecede La Fered, constituída em maio de 1956, para a defesa do coletivo evangélico espanhol, e desenvolveu seu trabalho em esta linha hasta 1982, fecha em que se iniciam as conversações para a firma de um convênio de cooperação entre o Estado e a confissão protestante. Tanto que em los dias de hoje, hermanos, para registrar-se uma igreja em Espanha, necessita ser por meio de La Fered. ¿No? La Fered, como eu dije, tornou-se um órgão oficial do governo que representa as igrejas. E é uma bendição, porque para mim, al menos, é uma bendição. Com a tarjeta, com a credencial que nós temos de Fered, nós adquirimos acesso a muitíssimas coisas. Vou te dar um exemplo. Em el confinamento do ano passado, eu necessitava vir a Madrid, pero estava proibido sair da cidade. Estávamos todos confinados. Pero eu necessitava vir a Madrid para uma Assembleia Geral. E em caso de minha cidade, estava cerrada a cidade de Málaga. Nenhuma pessoa poderia sair sem uma justificativa para sair. E quando eu cheguei à estação de Renfe para vir a Madrid, eu disse a eles que era um pastor evangélico e que estava indo a Madrid a serviço da igreja. E eles me pediram a credencial de pastor, a tarjeta de pastor. E eu apresentei a tarjeta de Fered. Em 2 minutos, o polícia me liberou e me deixou passar. Não? Já tive a oportunidade de entrar em hospitais sem dificuldades. A gente também nos diz que podemos acessar a cárcere e a outros locais. Então, nos dá uma representação legal delante do país.
como celebrar matrimônios, não só religiosos, como matrimônios civis. Então, se dá ao pastor uma condição del pastor desarrollar seu trabalho com mais credibilidade. Então, se eu alabo a Deus, algumas pessoas têm suas críticas, para todo há sempre um crítico, não? Pero eu alabo ao Senhor por el labor e el trabalho de la FERED. Em el último párrafo aí acerca de la FERED, diz que dentro del citado processo negociador, a administração exigia a criação de um instituto jurídico que pudera atuar ao menos como interlocutor único em las negociações e firma el seguimento de los eventuales acuerdos. Em resposta a este requerimento, se constitui em novembro de 1986, mira, já era um ninho, ¿eh? La FERED, Federação de las Entidades Religiosas Evangélicas de Espanha, ¿no?, que assume a los efeitos indicados la representação del protestantismo espanhol com notório arraigo e com capacidade para vincular-se em nome de las iglesias que la integram. Função e representatividade de la FERED. Vamos passar a próxima página, por favor, hermanos, la página de número 18, que bueno, só para ver se estamos todos na página 18. Vamos falar agora da parte buena, o crescimento de los evangélicos, porque a partir da década de 80, hermanos, nós começamos a desfrutar de um crescimento cada vez maior de los evangélicos em este país. E em los últimos 30, 20 anos, o cenário religioso de Espanha está cambiando muitíssimo e seguirá cambiando em los próximos anos. Eu sei que é um largo trabalho, não é algo que acontecerá del dia para a noite, pero alabamos ao Senhor porque hacemos parte deste crescimento e desta história. Mira, os evangélicos são hoje cerca de 2% de la população em Espanha. O Observatório del Pluralismo Religioso de Espanha ha publicado uma atualização de los dados de lugares de cultos, assim como de la identificação religiosa de la população, sí, de acordo com as estatísticas publicadas por el Centro de Investigações Sociológicas em esta matéria. Segundo o informe de afiliação religiosa de 2018 del CIS, ¿no?, el 1,96, pero estes números são de 2018, por isso creemos que agora é um pouco mais, de la população de Espanha se identifica como protestante ou evangélica. Em los últimos 20 anos, por lo tanto, a população de esta confissão se ha multiplicado por 8. Em los últimos 20 anos, os evangélicos se han multiplicado por 8, sendo, portanto, a confissão com maior crescimento percentual. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Agora, mire para estes números aqui, e quero falar de algumas coisas. Mira, o número de pessoas sem nenhuma religião em Espanha aún é muito grande, hermanos. 28,62%. Dentro destas pessoas que se declaram sem nenhuma religião estão os ateus, os agnósticos e aqueles que não são nada mesmo. Não? Estão aquelas pessoas que não se identificam, não se declaram com nenhuma fé, com nenhuma confissão, e é muita gente, não é verdade? Muita gente. Agora, os católicos são 64% da população espanhola se declara católico, mas devemos entender que são pessoas que vêm de uma cultura católica, de uma raiz católica, pero só você passar os domingos por la manhã delante de uma igreja católica e você vai ver que os templos, em sua grande maioria, estão vazios, os jovens não estão, não? Então, o número de católicos praticantes, aquelas pessoas que vão à igreja todos os domingos, é cada dia menor em Espanha. Mira, vamos seguir com os números. Os protestantes, 1,96%, esses números são de 2018, ok? Os muçulmanes são menos que nós outros, pero fazem ruído, não? Eu creio que é mais fácil de identificar também la CAI, não? Não? Eu, nestes números aqui, seguro que estou como muçulmano, porque eu passo como paquistaní em este país. Não, é verdade, é verdade.
Eu quando ensino a tarjeta e me vê aí que é brasileiro, diz, homem, tu és brasileiro? Eu disse, pensava que era que, não? Ele diz, não, pensei algumas coisas, bueno, já lo sei que passou por la cabeça, pero não é tanta gente, pero se nota muitíssimo a presença muçulmana em Espanha, ortodoxa 1,10, budistas 0,35, depois nós temos os testigos de Jeová, que todos os que existem devem estar em las calles, porque o número não é tão grande, pero se nota, se percebe, e nós sabemos, de verdade, que todos os testigos de Jeová, e vou falar em português agora, os testigos de Jeová saem a la calle, não? Por isso percebemos uma grande presença de eles em la calle, pero o número não é tão grande. E temos pessoas que dizem ser cristianas, pero não se identificam nem com a Igreja Católica, nem com os evangélicos, pero se declaram cristianos, que são 0,29%. Ok, meus irmãos, passamos à próxima página. Quantos aún estão vivos? Digam amém. Que bendição. Mira, primeiro párrafo aí. Estamos na página de número 19. Muito bem. Outros dados interessantes respeito a la confesión evangélica es que cerca del 10% de los no nacidos en España que viven en este país se identifican como protestantes. ¿Okay? También destaca que la fe evangélica casi alcanza al 3% en el margen de edad más joven, ¿no? Estudiado, entre de 18 a 29 años. Por sexo, las mujeres son mayoría entre los evangélicos, 2,84 de mujeres frente a 1,22 de los hombres que se identifican con los evangélicos en España. É só usted mirar aí para o lado, não? A maioria de los presentes en la iglesia são mulheres. A igreja evangélica em Espanha é uma jovem igreja, jovem. ¿No? Entonces nosotros tenemos muchos jóvenes en la iglesia, incluso aquí en Europa, que yo descubrí que hasta los 30 son jóvenes, ¿no? Yo fui al banco y dije que si quiere abrir una cuenta joven, yo dije, yo creo que ya pasé, yo tenía menos que 30, y dice así, no, tiene menos que 30, yo dije, sí, ahí dice, no, es joven todavía, ¿no? Yo me alegro cuando estoy en la cola del Mercadona y la señora dice, pasa muchacho, yo digo, bueno, es comigo. Entonces, alabamos al Señor porque aquí parece que, no sé si ganamos un poquito más de año, no sé qué pasó, ¿no? Pero hay una cantidad grande de jóvenes. Por ejemplo, ¿cuántos aquí tienen menos de 20 años? Levanta la mano, menos de 20 años. No hay muchos. Menos de 30 años. ¿Cuántos tienen menos de 30? ¡Wow! Oh, yo no, vale, solo para... ¿Cuántos tienen menos de 40 años? Soy yo estoy aquí. ¿Cuántos tienen menos de 50 años? ¿Cuántos tienen menos de 60 años? ¿Cuántos tienen menos de 100 años? ¿Ha visto cómo tenemos una iglesia joven? ¿No? Esto significa que nosotros tenemos, hermanos, muchos años para servir al Señor en esta nación. Y daremos muitísimos frutos para la gloria del Señor Jesucristo. E nós seremos, com a ajuda de Deus, responsáveis por el crescimento destes números. Passem a mirar estes números, porque você verá que estes números só crescerão para a glória do Senhor Jesucristo. Mi abuelo, é pastor jubilado, tem 88 anos. E mi abuelo, nas últimas oportunidades que tive com ele de conversar acerca disto, ele me dizia que quando ele era jovem e começou a ser obreiro, aún em Brasília, em los anos já há 70 anos atrás, não era como é hoje. Nós já falaremos de los números brasileiros porque somos uma missão não que começou em Brasília. Não era como hoje. Ele disse que nos primeiros cultos, minha abuela cantava e ele sentava, e ele predicava e minha abuela sentava. E os vizinhos passavam por la calle e tiravam pedra na porta da congregação. Pero hoy en Brasil esto es inimaginable. Yo voy a te dar un ejemplo. Dice el pluralismo, el observatorio del pluralismo religioso en España, me acordé, que una iglesia en España con más de 80 miembros es una grande iglesia. ¿Por qué?
Porque a grande maioria das igrejas em Espanha tem menos que 80 membros. Então, quando uma igreja em Espanha passa de 80 membros, é considerada uma grande igreja em el contexto espanhol. Agora, em Brasil, para nós outros, o que é uma grande igreja? Tratando-se de quantidade de membros. Em Brasil, mais de 1000, não? 1000. Agora, Espanha, graças a Deus, já tem igreja com mais de 1000 membros. E vosotros em Madrid aqui, tem as maiores igrejas do país. Não? Madrid já tem igrejas com mais de 1000 membros, a cada domingo se reunindo para alabar ao Senhor Jesucristo, e isto é uma grande vitória, hermanos, para esta nação. Eu vou falar deste crescimento aqui, incluso em Madrid, pero eu quero falar acerca do ministério das mulheres em la igreja, ¿vale? Porque Jesus vino para liberar a mulher de uma esclavitud cultural muito grande. Isso é muito claro em el ministério de Jesus, que Jesus eleva a posição da mulher em la sociedade. E é só você mirar as 3 maiores religiões monoteístas do mundo e a posição da mulher dentro desta religião. Como é a posição da mulher dentro do islamismo? Hermanos, ustedes han visto as notícias? Os talibanes agora em Afeganistão puseram a lei de la Sharia. E diz esta lei, aí, entre tantas normas, primeiro, a mulher não pode sair sola na calle, sempre acompanhada por um homem de la família. Segundo, a mulher não pode adelantar o passo ao marido, sempre andar atrás. Terceiro, não pode utilizar tacón, ¿vale, hermana? ¿Por quê? Porque não pode fazer ruído al caminhar por la calle. E aí, hermano, sigue as leis mais opressoras e discriminatórias que você pode imaginar. Qual é a situação da mulher dentro do judaísmo? Um pouquinho melhor, pero não tanto, não muito diferente. Agora, qual a posição das mulheres cristianas dentro do cristianismo? Então, aunque temos sempre que melhorar, entre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, o cristianismo elevou a posição da mulher muitíssimo. E agora, tratando de los protestantes, nós fomos mais allá, porque qual é a posição da mulher dentro da igreja católica? E dentro do clero católico? Não? Quase nenhuma, temos as monjas e nada mais. Não? Agora, qual é a posição da mulher dentro da igreja protestante? E eu eu busquei um vídeo para vosotros que habla acerca do trabalho de las mulheres, em especial eu he traído de uma mulher, uma missioneira aqui em Espanha, e também já vamos começar a falar de outro tema, que é acerca da importância da imigração latino-americana em el crescimento destas igrejas aqui em Espanha. Vamos passar então, o vídeo deve ser acerca do ministério das mulheres. Esse é o tema. Não há sonido. Pronto vendrá. É este? Siga. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? De sus cenizas. Y fíjate, para ti y para mí también, que podemos estar aquí en el Campo Grande, que en este lugar es donde se hacían los crematorios y mucha gente, 30 creyentes, hermanos nuestros, perdieron su vida por pensar de distinta forma a lo que era el dogma de aquel entonces, ¿no? Sí. Y 5 de ellas mujeres. 5 de ellas, sí, eran mujeres. Qué valiente eran, ¿no? Aquellas mujeres deberían sentirse orgullosas al ver cómo las hijas de la Reforma lideran hoy a algunas de estas congregaciones. ¿Sabes una cosa? En general, hablo en general del mundo entero. El porcentaje de las mujeres en la iglesia mucho mayor que los varones. Entonces, sí o sí,
el papel de la mujer destaca un poco en todas las áreas, no como solamente el pastorado, sino que pues, ¿no? en cuanto a la educación, en cuanto pues, en el servicio social. En una congregación la mayoría son mujeres, entonces sí o sí ellas tienen que ocupar los lugares. Hoy, casi todas las iglesias evangélicas gozan de buena salud, pero cualquier pastor con algo de experiencia recuerda los tiempos difíciles. España se conocía como el cementerio de los misioneros. A España han venido misioneros que han trabajado durante 20 años y no han visto una sola conversión y han vuelto a sus países de origen profundamente abatidos, casi con depresión, porque se ha invertido mucho tiempo, esfuerzo, dinero y no ha habido nada. En principio, unos cuantos años no había nadie, el local estaba vacía, pero la historia de la reforma, la historia de la muerte de los hombres, mujeres por creer igual que yo, eso es lo que me ha hecho quedarme y pues seguir adelante, porque he visto que, claro, si para ellos han sido difícil hasta morir, yo todavía estoy viva, por lo tanto, sigo adelante. Cuando ocurren desgracias y murmuran. En los bancos de estas iglesias encontramos la mejor imagen de la actual iglesia protestante, numerosa y más plural que nunca. Se calcula que en el continente latinoamericano hay 100 millones de evangélicos y esa afluencia pues, está siendo para nosotros una fuente de tremenda bendición. Hay algunas iglesias donde el número de latinoamericanos, extranjeros, ya supera a lo español. Tienen una asistencia superior a 1000 personas cada domingo. Eso son bendiciones para España y eso no ocurría, ha empezado a ocurrir a partir de hace 20, 30 años, con esta inmigración. Esta congregación, la mayoría son de Latinoamérica, hombres, mujeres, son matrimonios jóvenes con sus hijos. Aquí hay más de 15 países que se congregan. Nuestras congregaciones pues, son un mosaico de culturas que viven de manera armónica el común denominador de su fe. Nosotros creemos que este es el elemento más importante ahora mismo para nuestra sociedad. Por encima de, pues, ¿no? de las dificultades, lo que nos une es nuestra experiencia con Dios. Como en la Biblia, la experiencia con Cristo está por encima de cultura, del conocimiento, eso nos facilita mucho para llegar a conectarnos rápidamente. Una experiencia personal y universal a un mismo tiempo que atraviesa la historia y llega a todo el planeta por igual. Para todos los protestantes, no existe día más importante que aquel en el que conectaron con Dios a través de la Biblia. En mi caso concreto, 12 de abril de 1972. Ese día, a mis 18 años, no hubo pecados concretos. No me acordé de ningún pecado. Sino que fue la toma de conciencia de una bancarrota total. Ahí empieza la fe protestante. Ahí empieza el ser evangélico, el ser protestante, ¿no? Fui encontrado por Cristo. Es más, yo reflexionaba y decía, Señor, yo quiero estar contigo, solamente. ¿Qué iglesia? A mí me da lo mismo. Esta o la otra. Y yo tenía 13 o 14 años. Y a partir de ahí pues empecé a leer y hasta el día de hoy. Pensé que si Dios existía y si estaba allí, que quería tener una relación. No lo dije verbalmente, lo interioricé y algo se rompió dentro de mí y me sentí muy bien y empecé a llorar. Lloré por ese sentimiento de liberación y eso es el principio de lo que cambió totalmente mi vida. De repente entendía, cuando había la Biblia, entendía que Dios me hablaba y que me decía cosas y yo las utilizaba. Amém, hermanos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hermanos, é só mirar para os números que está em este quadro abaixo, que você verá que em 1998, os protestantes eram 0,24% da população. ¿No? Y ahora en 2018 1,96 y los números siguen creciendo, la iglesia sigue alcanzando a miles
de pessoas. E já vamos falar um pouquinho mais acerca disso também, pero os latino-americanos têm uma influência muito grande porque se tornou-se um celeiro de missioneiros para todo o mundo, incluso para o renascimento do protestantismo em Espanha. Mira, e os números da Igreja Católica vão ao revés. É uma lástima porque não significa que nós outros queremos ir bem e que os outros vão mal, não? Pero são os números, diz que o dado é, mira, 2018, ou melhor, 1998, não? 83% da população espanhola se declarava católico. Agora, mira os números para o ano de 2018, são 64% da população declarando-se católica. São praticamente, irmãos, quase 20 pontos em porcentagem de perdas de fieles em estes últimos anos. Bueno, se nós outros crescemos em números, nós outros também vamos crescer em locais de cultos, porque se há pessoas, há necessidade de espaço para essas pessoas congregar. Algumas pessoas se molestam quando se empieza a falar de números, e para mim é uma controvérsia. Há um pastor brasileiro que se chama Carlitos, e este pastor tem uma frase que diz: nós não devemos ter numerolatria. Ou seja, como líderes de igreja, como pastores, como obreiros, não devemos idolatrar os números, não é verdade? A partir de negociar nossos princípios só para que os números da igreja cresçam. Agora, tampouco devemos ter numerofobia, que é ter medo a los números, como se isso fora um problema. Mira, o propósito da igreja não é alcançar vidas para Jesus. Sim ou não? Nós outros dizemos que queremos alcançar almas, não é isso? Pero uma alma vem dentro de um corpo. E esse corpo necessita de espaço físico. Então é natural que quando a igreja empieza a ganhar almas ou vidas para Jesus, o número de pessoas empezará a crescer de forma natural. E o número de pessoas crescendo, nós outros necessitamos de espaço para receber essas pessoas, para alabar o Senhor. Uma vez eu estava fazendo uma campanha na igreja para compra de silhas, e uma irmã me disse: pastor, nós outros temos que invertir em almas e não em silhas. Disse: hermano, o que passa é que tu alma habita dentro de um corpo, e quizás tu alma não necessite sentar, mas tu corpo necessita. Então, se quando eu compro uma silha, eu compro para tu corpo, alma e espírito, não? Então, é uma inversão em la vida do ser humano de forma completa, total. Não há como desassociar uma coisa da outra. Então, em los últimos anos, nós outros também tivemos um grande crescimento em locais de cultos, em igrejas evangélicas em Espanha. O último párrafo, por favor, da página de número 19. Página 19, o último párrafo. Quantos estão comigo? Para recabar os dados do lugar de culto, o observatório toma 3 fuentes: o registro de entidades religiosas, as investigações promovidas por la Fundação Pluralismo e Convivência e as solicitudes de incorporação de dados realizados por las próprias comunidades religiosas em la web do observatório. Atenção, hermanos, estes são, vamos dizer assim, os números legais que as autoridades têm conhecimento. São as igrejas que buscam as autoridades para formalizar seus espaços de culto. Agora, quantos espaços de culto em Espanha, nós outros temos que aún não buscaram as autoridades para declarar seu espaço de culto? Então, em minha opinião e experiência como missionário em Espanha, há muitíssimos mais locais de culto do que eles podem chegar a ter conhecimento. Na página de número 20, primeiro párrafo, diz que a última atualização mostra o crescimento de lugares de culto evangélicos em los últimos 10 anos, dado que o primeiro dado registra
por el observatorio se registra en 2011 y la última actualización es en enero de 2021, ¿ok? Los lugares de cultos evangélicos son actualmente 4.283, repartidos en toda la geografía española, pero con especial incidencia en las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona. Pero, como dije a vosotros, seguro que estes números são mais que isto. Não? Tarda-se para identificar todos os locais de cultos que há. Madrid e Barcelona, em especial, há muitas igrejas evangélicas. Em Madrid, incluso, há bairro aqui, vosotros devem conhecer, Aguacate. É assim que se habla? Abacate. Não? Esta barriada es donde hay el mayor número de iglesias evangélicas en toda España. En toda España. El sábado y el domingo salen-se los empresarios de ahí, porque es un polígono, ¿no? Industrial, pero llena de creyentes, cada indo a su iglesia a alabar ao Senhor Jesucristo. Eu creio que vamos possuir Aguacate e vamos tornar polígono de igrejas, de cristianos, porque não falta muito. O pastor me ha dado uma informação que eu não tinha, que solamente em uma calle, há quantas igrejas, pastor? Cerca de 18 igrejas, solamente em uma calle. Aí tu diz, pastor, por que há tantas igrejas assim, uma sobre a outra? Não é culpa nossa, é das autoridades, vou echar a culpa em el governo. ¿Por quê? Porque quando nós vamos registrar uma igreja, local de culto, não é nós que temos o poder de dizer onde queremos a igreja, são as autoridades. Eles exigem que há que ter aparcamento, não se pode molestar os vizinhos. Então, eles estão tratando de nos poner em los polígonos de la ciudad e nos apartar de los grandes centros de la ciudad. Passa nada, irmãos, os crentes correm autobus, correm Uber, táxi, e chegam hasta as igrejas e estão aí alabando ao Senhor Jesucristo. Então, por isso que as igrejas estão muito concentradas em sítio, porque é onde as autoridades decidiram encaminhar as igrejas. Amém? Vou terminar porque amanhã seguimos com a última classe e que Deus bendiga a los hermanos por la paciencia e por estarem todos despertos hasta ahora. Eu imagino que sim, pero que puedo ver de aqui, são todos despertos. Amém, mis hermanos? Que Deus les bendiga em el nombre de Jesus.